Bom dia, doutores, bom dia, doutoras. Desejo a todos uma excelente semana. Confirmem para mim, por gentileza, se vocês estão me ouvindo bem. Bom dia, professor. Maravilha, muito obrigado. Pessoal, então, como eu disse, sejam sempre muito bem-vindos. Uma excelente semana a todos. É uma semana aí abençoada. Em alguns locais aí já amanheceu chovendo essa manhã aqui. Em Urânia, aqui no escritório, nós estamos aqui com uma chuvinha leve, um clima bastante agradável. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, então. E esse é o nosso último tema da parte geral do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Nós vamos falar aqui da adoção a partir de hoje. Então, é sempre importante tratar aqui da adoção, é sempre importante tratar desse tema, já que é um tema que tem que ser observado sobre dois aspectos. Um aspecto sociológico e um aspecto jurídico. Né? Sobre o aspecto sociológico, sobre o aspecto de sociedade, sobre o aspecto de humanidade, a adoção é um ato de amor. Né? A adoção é o ato de amar aquele que se não conhece, aquele que não se tem vínculos. É criar vínculos entre aqueles que não existem, aqueles que não têm. Então, o ato de adoção é, de fato, um ato de amor, né? Por que eu digo sempre isso? Porque, por experiências aí de amigos, de pessoas muito próximas, o que se vê é que na adoção, ela deve ser aí uma questão incondicional, né? Por que ela tem que ser uma questão incondicional? Porque uma gravidez, ela pode acontecer de forma planejada, ela pode acontecer de forma não planejada, né? E é uma situação em que as pessoas devem assumir a sua responsabilidade. Já na adoção, é um ato de desejo, é um ato de querer ser pai, é um ato de querer ser mãe, né? É um ato de querer acolher ali aquela criança ou aquele adolescente como membro da sua família. Então, esse é um fato extremamente importante. E a adoção no Brasil ainda é um tema bastante complexo. Por quê? Porque, sob agora o aspecto jurídico, ainda é um procedimento muito burocrático, ainda é um procedimento muito demorado. E para que nós possamos compreender a adoção na prática, eu trouxe aqui para vocês uma matéria da Agência Brasil, né, que trata desse tema. Então, nós vamos ler aqui essa matéria, nós vamos verificar o que diz aqui, para que nós possamos compreender a aplicabilidade legal a uma realidade social. Né? Essa matéria ela já tem um ano, ela é do dia 11/10/2020, mas ainda é uma matéria bastante atual. O que essa matéria diz para nós? Ela diz aí que o Brasil tem 30 mil crianças acolhidas, ou seja, 30 mil crianças institucionalizadas, ou 30 mil crianças que parte delas estão em instituições e parte delas estão em famílias substitutas, conforme nós já vimos essa possibilidade. E dessas 30 mil crianças acolhidas, somente 5 mil estão aptas para adoção. Então, se nós pararmos para pensar, é aquele grande dilema que existe da destituição do poder familiar, né? Quando se pensa em tirar uma criança da sua família biológica, não é um procedimento fácil, não é um procedimento célere e, logicamente, é uma medida em última hipótese, né? Uma medida de exceção. Por isso que nós vemos tantas crianças acolhidas e 5 mil crianças somente aí aptas para adoção. Então, destituir um pai e uma mãe do seu poder familiar não é tarefa fácil e não deve ser realizado senão em última hipótese, levando em consideração aí o melhor interesse da criança e do adolescente. Os números mais exatos são os seguintes. Lembrando que a fonte é o próprio Conselho Nacional de Justiça. Até busquei aqui agora há pouco para ver se nós tínhamos dados mais atualizados do CNJ e eu particularmente não localizei. Bom, mas lá em 2020, então há um ano atrás, nós tínhamos 30.967 crianças acolhidas em unidades como abrigos e 5.154 que já estavam aptas aí a serem adotadas. Né? Essas informações, elas são do Sistema Nacional de Adoção e de Acolhimento.
disponibilizados pelo CNJ. Uma outra questão importante é o seguinte, é lembrar que essas crianças institucionalizadas, elas devem permanecer no máximo, e até nos termos da própria lei, por 18 meses institucionalizadas, e depois, ou que sejam colocadas em famílias substitutas, ou que sejam, então, encaminhadas para adoção. Então, esse é um fato extremamente importante. Só que nós não temos muitos locais ou locais em quantidade suficiente para o acolhimento dessas crianças, né? Conforme vocês estão verificando ali, nós temos no Brasil todo apenas 4.533 unidades de acolhimento. Então, não são suficientes para acolher 30 mil crianças, né? Então, isso é um outro fator aí que nos leva aí, que faz a diferença quando nós tratamos de adoção. Com relação aos números, né, dessas crianças institucionalizadas, né, total de meninos e de meninas. Então, nós temos lá, de meninos e meninas, 7.997 até 6 anos de idade. A maioria dos abrigados é adolescente. Então, esse já é um grande problema aqui, que não contribui para a adoção. Não contribui por quê? Porque os pais normalmente querem adotar crianças recém-nascidas, né? E aqui nós levamos em consideração, então, o fato de que 5.886 entre adolescentes, né, do sexo masculino ou feminino tem entre 12 e 15 anos. E 8.834 tem mais de 15 anos. Então, quanto maior a idade, logicamente, mais difícil é para esse adolescente encontrar um lar, para esse adolescente ser adotado, né? E a distribuição por gênero, ela é basicamente igual, né? 50,7% de meninos e 49,3% de meninas. Então, esse é um outro fato que nós devemos aqui também levar em consideração. Quanto à localização dessas crianças, desses adolescentes, né, por regiões do país, o que nós temos, então? Nós temos aí onde mais tem crianças aptas para adoção, né? Por exemplo, São Paulo, há um ano atrás, tinha 1.075 crianças e adolescentes, então, aptos para adoção. Daqueles 5.000 ali que estavam aptos para adoção, São Paulo tinha 1/5 dessas crianças e adolescentes dispostos para adoção. Minas Gerais, 677, Rio Grande do Sul, 648, Paraná, 519, Rio de Janeiro, 493, né? E ainda, de acordo aí com o CNJ, há 3.700 crianças em processo de adoção e 36.155 pretendentes disponíveis. Olha como isso é estranho para todos nós. Tem 3.000 crianças em processo de adoção, tinha 5.000 crianças e adolescentes prontos para ser adotados, tem 36.000 pretendentes disponíveis e essa conta não fecha. Então, por isso que eu digo que é um ato de amor. É um ato de amor, mas não pode ser um amor egoísta, quando nós pensamos no aspecto sociológico, psicológico da adoção. Por que eu digo que não pode ser um amor egoísta? Porque um pai e uma mãe, ele tem uma perspectiva de como o seu filho vai nascer. Mas um pai adotivo, ele não deveria ter o direito de escolha. Eu quero escolher um menino, eu quero escolher uma menina, eu quero escolher a idade, eu quero escolher a cor da pele, eu quero escolher a cor do cabelo, eu quero escolher a cor dos olhos. Aí já não é mais um ato de amor. Aí é um capricho. É um capricho, é ser pai por capricho, é ser mãe por capricho. Porque um pai e uma mãe biológicos, se o filho nascer com uma necessidade especial, com uma deficiência, ele vai ter o mesmo amor, ele vai ter o mesmo cuidado. E o pai adotivo deveria ter essa mesma premissa, de não adotar por capricho. E é isso que os números nos mostram. Muitas vezes, essa conta não fecha, as crianças não são adotadas, porque eles querem escolher essas características físicas, querem escolher o sexo, querem escolher a idade. Então, isso já não supriria a necessidade aqui e não preencheria a perspectiva da adoção.
já que sobre o aspecto psicológico e sociológico, a adoção é um ato de amor, né? Não sei se nós temos aqui algum adolescente, algum adulto que foi adotado, né? E que não tem nenhuma distinção de filhos biológicos, talvez tenha mais amor depositado, porque foi um ato de amor, a escolha, né, dos seus pais, ou você que talvez tenha aí um filho adotivo, é um ato de amor adotar outra pessoa. Depositar nessa pessoa todo o seu amor, toda a sua esperança, toda a sua vida, né, para dar a ela uma vida melhor. Então é algo que nós devemos sempre elogiar, é algo que nós devemos sempre enaltecer a adoção, sobre o aspecto sociológico, sobre o aspecto psicológico. Mas para que isso pudesse acontecer de uma forma mais intensa, nós deveríamos ter um processo de adoção mais simplificado, mais fácil. Lógico que ele não pode ser fácil demais. Lógico que ele não pode ser irresponsável. Por quê? Porque o que nós estamos tratando aqui é um fato irreversível, irrevogável, irrenunciável, que é o poder familiar. Então, essa é uma expectativa que se tem. A responsabilidade do Estado, que destituiu os pais biológicos, né, e ali concederá essa criança, esse adolescente, a novos pais, a uma nova família. Encerrará, extinguirá os vínculos biológicos para que essa pessoa possa iniciar e fazer parte de uma nova família. Então, lá em fevereiro, a Agência Brasil publicou a matéria explicativa mostrando como são os procedimentos para a adoção no Brasil. Uma série de requisitos estabelecidos pela legislação para que a pessoa, os casais, se candidatem ao processo. O primeiro passo para quem quer adotar é procurar a vara da infância e da juventude. Então, não existe mais, né, e nunca existiu legalmente falando, a chamada adoção brasileira. Não é simplesmente pegar aquela criança, levar para casa e tratar como se filho fosse, né? Existe um procedimento legal. Então, esse é o primeiro passo, é procurar a justiça. Lá, a pessoa obterá informações específicas sobre o processo. Receberá uma lista de documentos pessoais a serem apresentados, como cópia do CPF, identidade, certidão de casamento ou de união estável, comprovante de residência, certidão de nascimento também, porque os solteiros podem adotar, né? Comprovante de residência, comprovante de bons antecedentes criminais ou de ausente, né, de ausência de antecedentes criminais, atestado de saúde física e mental. E após, então, protocolar a inscrição, a pessoa ou o casal, já que eu disse que o solteiro também pode adotar, deve participar de um curso de preparação psicossocial e jurídica voltado para a adoção. Por quê? Porque ser pai biológico já é uma tarefa de adaptação. Ser um pai adotivo, essa adaptação talvez seja ainda maior. Por quê? Porque ele não passou pelo processo de gestação. Porque ele não passou por um processo de adaptação, de mudança de compreensão sobre a vida, né? Lembrando que a partir daquele momento uma outra pessoa dependerá diretamente dele. Então esse curso de preparação psicossocial e jurídica, né, ela é importante, porque a pessoa não pode adotar com dúvidas. A pessoa tem que ter certeza do que ela deseja, já que aqui nós estamos tratando de vidas, já que aqui nós estamos tratando de sentimentos, já que aqui nós estamos tratando de uma relação jurídica. E é então por esse curso que os candidatos a adotantes adquirem uma noção mais ampla da importância da preparação emocional de toda a família e de todas as mudanças que virão com a chegada de um novo integrante, pessoal, porque muda. A vida das pessoas com a presença de um filho, com a presença de uma filha, muda, né? A vivência do casal muda. As prioridades da família mudam. E imagina, às vezes, mudar de uma forma repentina. Imagina, às vezes, mudar já com a presença de um adolescente em casa, né, que também vive os seus dilemas, que também vive as suas necessidades. Então, essa preparação emocional de toda a família, ela é
extremamente importante, né? Se for uma família que já tem filhos, ela é extremamente importante. Por quê? Porque ela vai levar em consideração, ela vai observar aqui todos os aspectos que nós devemos observar quando nós tratamos de um direito alheio. Buscando aqui, fazendo gancho, quanto ao procedimento da adoção. Vamos ver aqui o que o CNJ nos traz. Olha só, né, nessa matéria aqui explicativa sobre a adoção, como é o processo de adoção no país? Essa é uma matéria também, deixa eu pegar aqui a data dela, também de fevereiro, então agora fevereiro de 2020. Então olha só, o que essa matéria nos diz? Que atualmente, né, naquele período, o Brasil tinha lá, como nós já vimos, em torno de 5 mil crianças e adolescentes para adoção. A legislação brasileira define critérios para que a pessoa interessadas adotem. Cada estado apresenta suas especificidades no processo, mas alguns pontos são comuns. Por que os estados apresentam as especificidades? Deixa eu compartilhar esse link aqui com vocês também no chat. Eu já tinha compartilhado o link anterior. Deixa eu compartilhar esse aqui também. Porque as características que existem sobre o aspecto regional, sobre o aspecto cultural, elas devem ser preservadas também. Então, cada estado tem as suas características, mas aí existem normas, existem regras que são regras nacionais. Bom, nós já vimos que o primeiro passo para buscar ali, né, a compreensão da adoção é procurar a vara da infância e da juventude, é ser orientado, é apresentar a documentação necessária, é apresentar os atestados de saúde e então, participar daquele curso que nós já falamos. Ou seja, o curso de preparação psicossocial jurídica voltado para a adoção, né? Para que possa haver, então, essa preparação emocional, como nós já falamos, para receber um novo integrante nessa família, né? A família vai crescer, a família vai se expandir. Então, o que acontece após o curso? E aqui, então, que interessa para nós, que nós não falamos ainda hoje. Após o curso, a pessoa se submete a uma entrevista com psicólogos e assistentes sociais que assessoram o juiz da infância e da juventude. Essa entrevista é feita para que o juiz, através de seus assessores, né, ou seja, uma equipe multidisciplinar, conheça melhor aquela família e as relações que são vivenciadas por ela. É também nessa etapa que os postulantes à adoção especificam o perfil do jovem que querem adotar, né? Então, aqui é onde eu não vou criticar, né, mas sobre a minha ótica, sobre o meu ponto de vista, essa escolha ela acaba perdendo um pouquinho ali da fisiologia do ato da adoção, né? Já que a adoção é ser pai sem gestação, então essa escolha eu acho que é necessário questioná-la. O juiz será o responsável por aprovar ou não o nome daquela pessoa ou casal como candidatos a adotar uma criança ou um adolescente. Em caso de aprovação do juiz, o nome da pessoa é incluída no sistema de adoção local e nacional. Ela poderá acolher uma criança tanto da comarca de seu domicílio como também de outras comarcas. Só que, pessoal, aqui é importante, sempre submetido ao Estado, né? Para cada Estado é um processo de adoção diferente. Por quê? Porque está vinculado ao Tribunal de Justiça, né? É o juiz, é o judiciário que tanto rompe o vínculo familiar com a família biológica, como institui o vínculo adotivo com a família adotante. Então, pode entrar com mais de um processo de adoção no país? Pode, mas é um por estado, tá? Aí vocês vão perguntar, mas e por comarca? Não fica claro para nós, porque todos eles estão vinculados a um juiz. Em tese, não haveria aqui impedimentos. O problema é que, dessa forma, a pessoa que entrasse, por exemplo, com um processo em várias comarcas, ela estaria ali preterindo outras pessoas que também têm o interesse de adotar, né? Então, particularmente, acho que não seria correto. Adotar uma criança, no entanto, então, é uma tarefa mais complexa do que um simples passo a passo.
envolve uma mudança de vida, e isso é importante. E na rotina de várias pessoas, e principalmente o bem-estar de uma criança que muitas vezes vem de um lar turbulento, com um pesadelo, com um passado, perdão, de violação de direitos, e precisa de um novo e amoroso lar para retomar a sua história. Então, muitas vezes já são crianças traumatizadas por aquilo que viveram, já são crianças que têm os seus traumas que devem ser superados, que devem ser apaziguados. E por isso, né, é onde nós aí observamos a necessidade dessa capacidade do indivíduo para ser um adotante. Aqui existe uma entrevista com o supervisor de adoção da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, Walter Gomes, e ele respondeu algumas perguntas. Vamos observar aqui como ele sana essas dúvidas. Então, primeiro, o que os candidatos a pais adotivos precisam saber para acolher uma criança? Então, o Dr. Walter Gomes disse: a legislação define a adoção como irrevogável, ou seja, o ato é irrevogável. A pessoa simplesmente não pode abrir mão depois da adoção, depois de transitado e julgado, de homologada aquela adoção. É para sempre. A adoção não é um test drive e não pode ser concebida dessa forma, porque você transformará a criança num mero objeto. As crianças e adolescentes têm sentimentos, desejos, passaram por uma história sofrida, por violação de direitos. A nova família deve criar condições para que esses problemas que eles carregam sejam resolvidos. Porque quando há devolução, essa desistência representa uma nova experiência de abandono para a criança. Aí a outra pergunta: existem mais crianças do que pessoas dispostas a adotar? E o que ele disse foi o seguinte: olha, em todo o Brasil nós temos 42 mil famílias aptas e disponíveis para adotar no Sistema Nacional. Por outro lado, nesse mesmo sistema são aproximadamente 5 mil crianças e adolescentes disponíveis para adoção. Há um descompasso enorme nessa relação. É o que eu disse, a conta não fecha. Era para nós não termos nenhuma criança institucionalizada. Era para nós não termos nenhuma criança à espera da adoção. E por que existem tantas famílias na fila de adoção e mesmo assim muitas crianças não são adotadas rapidamente? Aí vem o problema. E aí o Dr. Walter diz o seguinte: é por causa do perfil. Os jovens disponíveis no sistema de adoção são, na grande maioria, pré-adolescentes ou adolescentes que fazem parte de grupos de irmãos, de 2 a 7 membros, olha só. As famílias, além de quererem uma faixa etária bem restrita, querem uma criança saudável e sem irmãos. Esse perfil cercado de exigências é muito difícil de ser acolhido num curto espaço de tempo. O resultado final são famílias há muitos anos na fila de espera e indignadas com a justiça infanto-juvenil, dizendo que é por causa da burocracia ou má vontade, quando, na verdade, o perfil escolhido pelas famílias traz um ônus da longa espera. E por que há essa preferência? Olha só como as perguntas aí que nós estamos debatendo, elas também são corriqueiras. Muitos acreditam que adotar um adolescente implicará em maiores dificuldades, porque o adolescente já tem um padrão de conduta estabelecido. Já tem valores e a possibilidade dele criar resistência a se adaptar aos valores da família seria maior. E também tem casos onde há tentativa de mascarar aquele acolhimento adotivo ao longo do tempo, tentando passar a mensagem de que é um filho natural. Isso acontece. Em muitos casos, se detecta um preconceito disfarçado. Então é contra isso que nós temos que lutar. A adoção não precisa ser escondida. A adoção não precisa ser um tabu. O filho adotivo não precisa acreditar que é um filho natural. Ele só tem que saber que ele é amado. Ele só tem que saber que a partir daquele momento ele faz parte daquela família por opção, por desejo, por amor. Outra pergunta da Agência Brasil: os jovens disponíveis para adoção também têm exigências do perfil da família que querem? Ou seja, o jovem também pode escolher para qual família ele quer ir? Seja qual for a adoção, o essencial é a qualidade do afeto, que vai ser injetado no processo da construção do vínculo.
as famílias cercam o perfil daquela criança de exigências. E do outro lado, esses jovens querem uma família afetiva, querem a que possam chamar de pai e mãe. É a grande exigência que eles têm, ou seja, pessoal, eles não têm exigência nenhuma. Uma família que respeite a identidade deles e que os acolha com muito amor. Há um desbalanceamento de exigências, ou seja, os pais exigem muito mais do que as crianças no processo de adoção. Como funciona o apadrinhamento? Que nós já vimos, né? O apadrinhamento é aquela família que não tem o interesse de adotar, mas está ali à disposição da criança. E qual é a diferença, então, do apadrinhamento e da adoção? O apadrinhamento é um instituto recém-regulado pela Lei 13.509 de 2017. O objetivo dela é garantir à criança ou adolescente um regime de acolhimento institucional e vivenciar vínculos comunitários. O padrinho não assume qualquer responsabilidade ou compromisso de assumir a guarda ou adoção. O apadrinhamento afetivo não pode ser atrelado à guarda ou adoção. Então, o que o interessado em ser padrinho tem que fazer? Esse padrinho tem que passar por um curso de preparação, tem que compreender como é a dinâmica de uma criança ou um adolescente institucionalizado. Existem regras dentro dessa instituição de acolhimento, os horários que ele pode visitar, sair com a criança ou adolescente. O padrinho procura ser uma referência de afeto social para aquela criança. Então, é uma pessoa que está no mundo externo, ali, à disposição daquela criança. Né? E aí, nós temos ainda aqui a última pergunta. As mesmas crianças e adolescentes no sistema de adoção também podem ser apadrinhadas? Para nós é inconcebível o apadrinhamento de crianças com menos de 7 anos, porque uma criança com essa idade pode ser adotada. Achamos conveniente que o apadrinhamento possa envolver os perfis de difícil colocação em família substituta, pré-adolescentes e adolescentes, famílias de irmãos. Há muitos padrinhos que acabam agindo com certa dissimulação, porque, na verdade, são potenciais pais adotivos e tentam o apadrinhamento como estratégia de conhecer uma criança, para que essa criança possa vir a ser o filho adotivo. Então, pessoal, aí é extremamente importante que nós tivéssemos essa compreensão do que é a adoção, sobre o aspecto sociológico, sobre o aspecto psicológico, para que depois nós pudéssemos, então, estudar a lei. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre aquilo que nós vimos até agora? Alguém gostaria de colocar aqui a sua opinião sobre essas duas matérias que nós lemos aqui, nós observamos? Seria muito importante a participação de vocês nesse momento. Professor, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de falar sobre aquele filme que chama O Juízo, daquela juíza Luciana Fiala, se eu não me engano. Uma criança daquelas, um adolescente que cometeu um crime, ela pode vir a ser adotada? Doutora, a questão da adoção de menores infratores não é um impeditivo, né? O fato dele ser um menor infrator não impede que ele seja adotado, mas com certeza vai dificultar muito, né? E a família já tem que ter a noção de que ela também tem que tratar com esse desvio, não vou dizer um desvio de caráter, mas um desvio de convivência social, né? Se uma criança, um adolescente exposto à adoção já tem os seus traumas, imagina aquele que, diante de tantas situações, foi levado a cometer um ato infracional. Então, não há nenhum impeditivo, ele pode ser apadrinhado, ele pode ser adotado, mas a família já sabe que vai ter que se submeter também à própria medida socioeducativa imposta ali ao adolescente. Então, não há nenhum impedimento legal, você não vai encontrar esse impedimento legal em lugar nenhum. Mas, com certeza, existe aí uma grande... um impedimento, talvez, social, né? Se as pessoas têm tantas, e como nós já vimos nessas duas matérias que nós lemos, se as famílias já têm tantas exigências para poder adotar, imagina ainda sobre um menor infrator. Entendi, professor. Obrigada. Eu que agradeço, doutora. Muito importante a sua colocação e a sua dúvida, né? Porque ela é uma dúvida extremamente importante. Porque é o que nós falamos, olhando
para o sistema prisional brasileiro, quando a sociedade também não dá oportunidade, muitas vezes, para aquele que cumpriu pena pela prática de um crime. A sociedade ela é exclusiva, ela exclui as pessoas. E ela exclui por vários fatores. Ela exclui por fatores que estão ali extremamente próximos de determinadas situações, e ela também exclui por essas características. Ou seja, ela também exclui por esses fatos, ela também exclui por ser um ex-presidiário, ela também exclui por ser um menor infrator. Tá? Então, eu acho que é extremamente importante nós analisarmos essas questões. Entendi. Obrigada, professor. Imagina, eu que agradeço. Mais alguém, pessoal? Professor, Oi. o senhor disse que a adoção é muito complexa, é um processo muito complexo, de fato. E quando se trata de uma adoção, por exemplo, vinda de outro país, igual aquele caso dos filhos do Bruno Galhaço e da Giovanna Elbenck? Ainda é mais complexo. Por quê? Porque no caso do Bruno Galhaço, eu não me recordo, acho que eles adotaram um outro país, as crianças são estrangeiras, né? Isso. Aí o processo de adoção é regulado pela lei de lá, tá? Vamos pensar no contrário, vamos pensar num casal estrangeiro que pretende adotar uma criança brasileira. Por que ele é mais complexo? Porque o choque cultural é ainda maior. Né? É ainda mais complexo porque a criança vai ser levada, e isso vai depender muito também da questão da idade dessa criança ou desse adolescente, ela vai ser levada talvez para um país que ela não fale a língua. Ela vai conviver com pessoas que ela não consegue, talvez, inicialmente se comunicar. Então, esse é um fato importante. Por que ele é mais complexo ainda? Porque além de ter que apresentar toda a documentação exigida pela lei brasileira, essa família estrangeira vai ter que vir para o Brasil. E vai ter que ficar aqui no Brasil pelo menos por 6 meses para que ela possa realizar esse estágio de convivência. Ela não vai poder tirar essa criança do Brasil antes da homologação ali do processo de adoção. Né? Enquanto, por exemplo, uma pessoa da mesma cidade, ela começa a visitar essa criança institucionalizada, depois ela começa a retirar essa criança do abrigo, né? Ela passa o dia com a criança, ela devolve essa criança no final da tarde, até que ela consegue a guarda, para depois ela conseguir a adoção. Então, o período de convivência é muito maior, o período de adaptação é muito maior. Né? Nós vamos ver na lei que, no caso de adoção por estrangeiros, além de ter todo esse choque cultural, além de se levar em consideração o fato da adaptação dessa criança ou desse adolescente numa família talvez com costumes tão diferentes, às vezes com outras. Imagina um adolescente que já tem a sua própria fé, né, que vai ser adotado por uma família de uma fé diferente. Então, tem toda essa adaptação, tem todo essa necessidade aí para que as crianças e os adolescentes sejam adaptados. E também o fato, como eu já disse, desse casal estrangeiro ter que vir para o Brasil e ficar aqui por até 6 meses em território nacional, próximo da criança e do adolescente, para que esse processo de adoção, então, seja concluído. Então, por isso que ele é um processo ainda mais custoso, ainda é mais caro, né? Ele não é tão demorado, ele é mais sucinto um pouco, dada todas essas dificuldades aí. Mas tem que se levar em consideração a perfeita e adequada adaptação dessa criança ou adolescente, né? E lógico, a preferência de adoção é sempre pelos nacionais. Então, só vai abrir, por exemplo, possibilidade de adoção para um casal estrangeiro se nós não tivermos um casal nacional que tenha esse desejo de adoção. Então, esse é um primeiro aspecto. A preferência é que seja por casais, né, nacionais. Um outro fato que nós devemos aqui observar é a questão também relacionado a essa mudança que essa criança vai sofrer. Né? Então, seja, né, por exemplo, adoção de crianças indígenas. Um exemplo, as crianças indígenas preferencialmente têm que ser adotadas por indígenas da mesma etnia. Né? Crianças de origem de comunidades quilombolas, de preferência, deve ser adotada por pessoas da mesma comunidade. Né? E se isso não acontecer, a família tem que se responsabilizar a manter a identidade cultural dessa criança, seja a cultura quilombola, seja a cultura indígena. Então, por isso que nós temos tanta dificuldade pela adoção de estrangeiros no Brasil.
Entendi, professora. Obrigada. Muito obrigado também, doutora. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Mais algum comentário? Pessoal, o que vocês acham daquilo que foi debatido ali, tanto no primeiro tema quanto no segunda matéria, dessa grande quantidade de pais querendo adotar e pequena quantidade, até se for ver, num país como o Brasil, de crianças em condição de adoção, e isso não acontecer dada a tamanha exigência desses pais adotantes? Eu acho que isso demonstra o maior dos caprichos da humanidade, querer escolher sobre a vida do outro, ou até mesmo escolher pelos próprios valores. Porque, por exemplo, eu acho que uma criança negra ou uma criança que passou por problemas ou até reincidente não vai ser escolhida. Como o senhor disse, né? É mais um amor disfarçado, né? É É, um capricho disfarçado de amor. é o que dá aparência para nós, né? É lógico que quando nós nos colocamos na condição de adotante, né? Se cada um de vocês pensar como você gostaria de adotar uma criança, você vai mentalizar essa criança na sua cabeça. E você vai tentar buscar essa criança mentalizada lá no abrigo, tentar encontrá-la lá. Isso é natural do ser humano. Nós temos essa natureza de talvez escolher os iguais, de escolher os parecidos. Mas a adoção não é isso. A adoção não pode se balizar por isso. Então, esse é um outro aspecto que nós devemos observar, né? E isso me tocou muito e até me emocionou quando eu li ali, quando, né, respondendo aquela pergunta, ele disse, e foi perguntado o oposto, né? O que as crianças querem? Como as crianças escolhem as famílias? Olha, eles só querem um pai, um homem, um pai e uma mãe, independentemente de ser uma família homoafetiva, de ser uma família, não importa, uma família hétero, uma família homo, não importa. Mas eles querem ter um lar. Eles querem ter pais, eles querem ter mães, eles querem ser respeitados, eles querem ter os seus direitos garantidos. Só isso. Eles não querem nem escolher, né? Enquanto, e por outro lado, as famílias têm tanto esse desejo de escolha. Então, eu acho que isso me tocou muito quando eu li ali. Porque a Eu acho gente. interessante, professor, até olhar pelo aspecto psicológico dessas famílias que vão adotar, porque esse capricho, essa vaidade de querer escolher os iguais, você poderia fazer uma análise psicojurídica até interessante, para Sim. avaliar um quadro total de como é as famílias que querem adotar. E talvez por isso que demore tanto o processo de adoção. Talvez por isso que a equipe multidisciplinar ali que auxilia o juiz, né, os psicólogos, os assistentes sociais, talvez é por isso que nós não tenhamos adoções mais rápidas. Porque essa dúvida se aquela família de fato está apta para amar alguém incondicionalmente, ela não está amando incondicionalmente. Ela está impondo condições para amar. E um pai e uma mãe têm que amar incondicionalmente, né, independentemente de qualquer situação. É verdade, professor. Bom, pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, algum comentário, vocês podem ir comentando durante a aula, fiquem sempre à vontade para se manifestar. Vamos aí ver o que a lei fala, né? Vamos agora para o aspecto jurídico da adoção. Então, o artigo 39, onde começa aqui a falar da adoção. Olha só como é complexo esse aspecto e como ele foi alterado com o tempo. Como hoje a lei de adoção, né, aquela que nós vimos agora há pouco, ali citada de 2017, ela trouxe muitas inovações quando nós tratamos da adoção. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto nessa lei. E eu quis fazer essa análise psicológica, essa análise sociológica, porque isso não está desapegado da nossa legislação. O problema é, se nós estudarmos somente a lei fria, a lei inerte, nós não vamos ter a concepção do que é de fato a adoção no mundo real. Nós vamos ter a adoção ideal, que seria nos termos da lei, né? E nós temos um mundo ideal e nós temos um mundo real, que nem sempre essa idealização que nós temos sobre os aspectos jurídicos, nós conseguimos visualizar no mundo real. Eu vejo muitos alunos, principalmente quando eles fazem cursinho, eu já fui professor de cursinho também, preparatório para concursos públicos e preparatório para a OAB, eu já dei aula em cursinhos, e o que eu sempre vi eles falarem era o seguinte: olha, a faculdade não me preparou para o mundo real.
Porque talvez falta essa experiência, talvez falta essa visão de mundo real, né? Nós ficamos, às vezes, muito preocupados em estudar a lei sem observar e sem nos preocupar de como essa lei será aplicada às pessoas, de como essa lei vai interferir nos sentimentos, de como essa lei vai garantir direitos e qual é a importância desses direitos aos indivíduos. Então, eu acho que isso é importante, trazer essa miscelânea aí de aplicação jurídica ao caso concreto. Porque a lei, pessoal, ela vai dizer só o seguinte, olha só, parágrafo 1º, a adoção é medida excepcional, já sabemos e já falamos sobre isso, é irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança e adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do artigo 25. O que nós vimos lá no artigo 25? Nós vimos lá que o Estado é obrigado também a amparar a família, né? Nós vimos lá que o Estado também é obrigado, o Estado tem meios, o Estado tem recursos pessoais, recursos financeiros, recursos físicos. Para quê? Para acolher aquela família. O problema não está na criança, o problema não está no adolescente, o problema está na família. E não adianta simplesmente, né, tirar todos os filhos daquela família. Né? Não adianta simplesmente deixar aquela família ao estado de abandono do Estado. Então, esse é um aspecto. Ou seja, é uma medida de exceção? É claro que é. Por quê? Porque a família é a célula máter da comunidade, da sociedade. Vocês viram isso em sociologia. Se a família não vai bem, a sociedade não vai bem. Se a família não vai bem, a comunidade não vai bem. Né? Se as pessoas não têm educação, se as pessoas não têm compreensão, se as pessoas não têm responsabilidade social, o que vai se esperar da sociedade? Fazendo aqui um paralelo sobre essas questões, sobre esses fatos, né, é muito simples. Agora nós começamos a ver aí, melhor dizendo, né, as aglomerações, as pessoas começam a ter uma vida quase que normal. Né? E é bom ver isso, é bom ver as pessoas convivendo, felizes. E eu tenho um fato que esse final de semana eu vi, passando de carro à noite pela rua, eu vi ali em Jales uma choperia que tem na avenida, lotada, cheia de jovens, felizes, dando risada, bebendo, se divertindo. Pessoal, até aí não há problema. Isso é vida também. O problema foi passar ali naquele mesmo local no domingo de manhã e ver a quantidade de lixo que esses adolescentes, jovens, educados, né, que têm instrução, não são ali pessoas ignorantes, deixaram jogado na rua. Então, que tipo de sociedade nós temos? Que tipo de pessoas bem vestidas, bonitas, são essas pessoas? Quais são os princípios que essas pessoas têm? Qual é a responsabilidade social, qual é a responsabilidade ambiental que essas pessoas têm? Isso extremamente, é uma mensagem extremamente forte. Que mundo essas pessoas vão construir? Então, quando nós pensamos nessas situações, quando nós observamos aquilo que a lei nos diz, não adianta simplesmente, fazendo aqui essa correlação com a adoção, tirar a criança da família se você não conserta essa família. Eu tenho certeza que os pais desses jovens, né, daqueles adolescentes lá que estavam lá naquela choperia, com certeza devem ter dado educação para eles. Né? Eles devem ter informação, eles devem ter conhecimento, eles devem saber que é crime jogar lixo no chão, eles devem saber que é feio jogar lixo no chão, mas jogam. Então, é essa a responsabilidade que se exige hoje da sociedade. Não se pode adotar por procuração. Você pode casar por procuração, você pode se divorciar por procuração, mas você não pode ser pai ou mãe por procuração. Por que não pode? Porque a adoção exige essa convivência. A adoção exige essa criação de vínculos afetivos. Então, o que nós observamos aqui nesse parágrafo 2º, ele é também extremamente importante. É a determinação de que a presença física é fundamental
para o processo de adoção. A convivência, a adaptação, ela é importante para esse processo de adoção. Em caso de conflitos entre os interesses, olha só, aqui já é alteração da lei de adoção, da lei 13.509 de 2017. Em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, adotando é a criança ou adolescente, inclusive de seus pais biológicos, deve prevalecer os direitos e os interesses do adotando. Né? É aqui a garantia legal, a garantia real, a complementação, né, do princípio, da aplicação do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, também sobre o aspecto da adoção. O artigo 40 diz que o adotando, ou seja, olha só, o adotante é o pai e a mãe. O adotando é a criança ou adolescente colocado à adoção. Então, o adotando deve contar com, no máximo, 18 anos na data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou a tutela dos adotantes. Então, seja, olha só como é interessante isso. Não se adota a adultos. Né? O artigo 40 vem dizer o seguinte, olha, o processo de adoção pode ser ali instaurado, impetrado, enquanto ele for menor de idade. Eu posso doar o que eu tenho para um maior de idade, mas eu não posso adotar um maior de idade nos termos da lei de adoção. Pode, né, isso que é interessante, pode-se dar entrada no processo enquanto menor de 18 anos, e o processo pode terminar após os 18 anos. Então, a efetivação da adoção pode ocorrer com a maioridade desse adolescente, desta adolescente. Mas tem que ser dada entrada enquanto ele ainda é menor de idade. Artigo 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com os pais e parentes. Lógico, aí salvo os impedimentos matrimoniais. Né? Não posso deixar, por exemplo, também dois irmãos casarem depois, ou uma pessoa casar com um tio, com uma tia que não conhecia, e aí... Né? Então, ou seja, existem os impedimentos matrimoniais, mas todos os demais vínculos são rompidos. Se um dos cônjuges ou concubinos adotar o filho do outro, mantém os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge, o concubino adotante e os respectivos parentes. Eu, há muitos anos atrás, melhor dizendo, eu fiz um pedido de processo de adoção unilateral. Né? O rapaz queria adotar a filha da sua convivente. E aí, então, não tinha convivência com o pai biológico não constava da certidão de nascimento da criança, e o companheiro, então, entrou com um processo de adoção dessa criança. Fizemos o processo de adoção, ele se tornou pai daquela menina, e passaram-se alguns anos, esse casal se separou, e ele continuou, logicamente, sendo pai daquela menina. Não é uma condição para com a convivência, não é uma condição para com o casamento. Se tornou pai, se acontecer o divórcio, vai ter as mesmas responsabilidades de pai e os mesmos direitos de pai. Tem direito à visita, tem a obrigação de pagar alimentos, é a mesma situação. Né? Aqui, o artigo 41 ele é extremamente importante, porque ele vai dizer exatamente isso. Né? Ele vai trazer para nós aqui essa condição de não haver distinção entre filhos. Filhos que vieram a uma família por um processo biológico. Filhos que vieram para uma família por um processo jurídico. Não tem diferença. A própria lei impede, proíbe a distinção entre filhos biológicos e filhos adotivos. Artigo 42. O artigo 42 traz para nós aqui também uma série de direitos, uma série de características sobre a adoção. Podem adotar, conforme eu já disse para vocês. Todas as pessoas que preencham os requisitos legais podem adotar. Qual é o primeiro requisito deles? Também que seja maior de 18 anos. Né? É lógico que um menor de idade não pode adotar outro menor de idade. Então, ter mais de 18 anos é um dos requisitos para que possa ser um adotante. E aqui interessante, olha só, independentemente do estado civil.
Pode ser solteiro, pode ser casado, pode ser divorciado, não importa. Não importa. Existem hipóteses, nós vamos ver mais adiante, porque a lei também trata deste tema, que casais que começam o processo de adoção casados e durante o processo de adoção se divorciam, têm a opção de continuar com o processo de adoção, de continuar com essa possibilidade jurídica de serem pais de alguém. Parágrafo 3º. O adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Então, essa é uma outra característica, para que as idades não sejam muito próximas. Então, pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Então, é um outro requisito legal que a lei exige. Olha só o parágrafo 4º que vem complementar aquilo que eu dizia para vocês. Os divorciados, os juridicialmente separados, os divorciados já estão separados, os judicialmente separados, que antigamente nós tínhamos o processo de separação e o processo de divórcio eram diferentes, eram complementares. Hoje nós só temos o processo de divórcio. Os ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas, e diz que o estágio de convivência tenha se iniciado na constância do período de convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de afetividade e afetividade com aquele não detentor da guarda, que justifiquem a excepcionalidade da concessão. Então, ou seja, o processo de adoção tem que se iniciar na constância da convivência, do casamento, e pode, se assim desejarem, terminar após esse período de convivência ou de casamento. Parágrafo 5º. Nos casos do parágrafo 4º deste artigo, desde que demonstrado efetivo benefício ao adotando, será assegurada a guarda compartilhada, conforme previsão do Código Civil. Pessoal, é importante aqui falar sobre a guarda. Nós já falamos sobre a guarda, nós já falamos sobre a tutela, mas a guarda, ela é extremamente importante. E no Brasil nós temos duas espécies de guarda. Nós temos a guarda unilateral e nós temos a guarda compartilhada. É importante falar sobre isso por quê? Porque algumas pessoas confundem a guarda compartilhada com a guarda alternada. E que confusão é essa? A guarda alternada, ela existe sob o aspecto da literatura. Ela existe sob o aspecto doutrinário, mas ela não foi recepcionada pela legislação brasileira. Então, o que é a guarda compartilhada? A criança e o adolescente têm uma referência de lar, ou seja, ela vai morar numa casa. Ela vai passar os finais de semana na casa do outro pai, da outra mãe, mas ela tem a referência de casa. Qual é o seu endereço? O endereço é tal. E esse compartilhamento é das responsabilidades. Então, os dois têm responsabilidade em levar no médico, os dois têm responsabilidade em levar e buscar da escola, os dois têm responsabilidade sobre a educação do filho. Isso é guarda compartilhada. O que seria a guarda alternada que não foi recepcionada pela legislação brasileira? A guarda alternada seria a criança passar 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro. Uma semana na casa do um, uma semana na casa do outro. Ter um quarto na casa do um, ter um quarto na casa do outro. Ter o quarto nem é o problema. O problema é ter duas casas e não ter referência de lar. Por quê? Porque o modo de criação, a limitação da criação, os princípios, os valores são diferentes. Então, ou seja, ela não pode ser criada numa casa uma semana com total liberdade e na semana seguinte está numa casa sem liberdades. Ela não pode ser criada com alguns valores numa casa e ela não pode ser criada com valores totalmente diferentes em outra casa. Então, por isso que a guarda alternada, ou seja, esse período de convivência em lares separados, distintos, não foi recepcionado pela legislação brasileira. O que se tem, mais uma vez, é a guarda unilateral, hoje é a exceção. O que é a guarda unilateral? Vai morar com a mãe ou vai morar com o pai? O outro tem direito à visita,
quinzenalmente ou conforme combinado entre os genitores, e tem obrigação, no caso, a obrigação de pagar alimentos. Essa é a guarda unilateral, que hoje é exceção. A guarda compartilhada, mais uma vez falando, a criança tem uma referência de lar, a criança vive na casa de um dos seus pais, né? Mas os dois têm responsabilidades contíguas ali, constantes, na criação, na educação dessa criança. Os pais só não moram na mesma casa, mas os dois continuam tendo a mesma responsabilidade pela criação do filho ou da filha. Então, lembrando, nós temos 3 espécies de guardas, 2 aplicáveis na legislação brasileira e a terceira não recepcionada pela legislação brasileira. Então, esse é um aspecto extremamente importante, nós termos essa visão do que é a guarda no Brasil, de acordo também aí com o Código Civil, né? Parágrafo 6º. A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação da vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença. Esse é um aspecto também importante, pessoal. Por quê? Porque pode acontecer durante o processo de adoção de um dos genitores interessados, de um dos adotantes, falecer. E isso tem características o quê? Patrimoniais. Então, se ele manifesta o seu interesse na adoção durante o processo e essa criança de fato é considerada como seu filho, e ele morre durante esse processo de adoção, ela é sua herdeira. Se não houve essa manifestação expressa no interesse de adoção durante o processo de adoção e o adotante morre e não deixa herdeiros, por exemplo, né, a sua herdeira pode ser a sua esposa, seu marido, ou pode ser os seus ascendentes, já que ele não tem descendentes, não tendo ascendentes seriam seus colaterais. Então, ou seja, é uma questão estritamente patrimonial, de uma forma mais aí, de uma perspectiva legal a ser observado. O artigo 43, a adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. Qual é o motivo legítimo da adoção? É a beneficência. O princípio da beneficência é um dos requisitos da adoção. O que é beneficência? É fazer bem ao próximo. É desejar o bem ao próximo. É acolher o próximo. Então, a adoção pode ser aqui, então, logicamente deferida, quando ela trouxer vantagens ao adotando. Enquanto não der conta de sua administração e saldar o seu alcance, não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou o curatelado. Por quê? Porque o tutor e o curador são administradores, muitas vezes, do patrimônio, né, do tutelado ou do curatelado. Então, é extremamente importante, olha, enquanto não der conta de sua administração e saldar o seu alcance. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que prestar contas da administração do patrimônio do tutelado ou do curatelado, para que se demonstre que os bens desse menor estão sendo preservados, né? E o curador e o tutor não estão apenas interessados ali no patrimônio, no dinheiro dessa criança ou desse adolescente. Artigo 45. O artigo 45 diz que a adoção depende do consentimento dos pais ou dos representantes legais do adotando. A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. Pessoal, isso acontece naquela hipótese que nós já vimos também, da mulher que coloca o seu filho para adoção, tá? Então precisa dar consentimento. Na hipótese da destituição do poder familiar por uma decisão judicial, não há que se falar em consentimento dos pais, tá? Então isso é importante. Olha só o que diz o parágrafo 1º. O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar, que esta é uma exceção. Então, na hipótese dos pais quererem colocar o seu filho para adoção, precisa do consentimento dos dois. Se forem desconhecidos,
ou se forem destituídos do poder familiar, não é um requisito o consentimento dos pais biológicos para que a adoção venha a se efetivar. Parágrafo 2º. Em se tratando de adotando maior de 12 anos de idade, será também necessário o seu consentimento. Então, se for ali, conforme nós já vimos, né? Se for maior de 12 anos, se já for um adolescente, criança é até 12 anos incompletos. Então, maior de 12 anos, ou seja, já adolescente, ele também será ouvido, né? Ele não é obrigado a fazer parte de uma família que ele não quer. Ele não é obrigado a fazer parte de uma família que ele não se sentiu bem. Então, isso é importante também. E aí, né, no caso, a vontade do adolescente também será respeitada. Ele não será obrigado a ser adotado por alguém. Artigo 46. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo máximo de 90 dias, observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso. Então, para a adoção por brasileiros, aí respondendo a pergunta daquela colega, né, o estágio de convivência máximo é de 90 dias. Parágrafo 1º. O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou a guarda dos adotantes, durante um tempo suficiente para que seja possível avaliar a convivência da constituição de um vínculo familiar. Parágrafo 2º. A simples guarda, de fato, não autoriza, por si só, a dispensa do estágio de convivência. Então, qual que é a diferença? A guarda, de fato, é ter a posse da criança, do adolescente, sem autorização legal. A guarda legal é aquela que é concedida por um juiz de direito. Então, a guarda legal, ela conta com um período de convivência. A guarda, de fato, não dispensa o período de convivência. Parágrafo 2º-A. O prazo máximo estabelecido no caput deste artigo pode ser prorrogado por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Então, pode ser de 90 dias e pode ser de até 180 dias, se a autoridade judiciária julgar como necessário a prorrogação desse período de convivência. Parágrafo 3º. Em caso de adoção por pessoa ou por casal residente ou domiciliado fora do país, olha aí. Aí, pessoal, tem um outro detalhe. Se nós estamos falando aqui de pessoa ou de casal residente fora do país, pode ser um brasileiro. Não está falando de estrangeiros. Está falando de pessoas que não vivam em território nacional, tá? Então, nós temos essa característica também. Mesmo se for para que essa criança seja adotada por uma família que mora no exterior, que também se dê preferência às famílias brasileiras. E somente, excepcionalmente, a famílias estrangeiras. Então, essa é uma outra característica, esse é um outro direito aqui também que está sendo observado. Então, mais uma vez, em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do país, o estágio de convivência será de no mínimo 30 dias e no máximo de 45 dias, prorrogável por até igual período uma única vez, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Então, aqui reforçando aquilo que eu já disse para vocês, no caso de ser alguém que more fora do país, pode ser que ele tenha que ficar no país por até 90 dias para que faça esse estágio de convivência com a criança, né? André, o processo de adoção vai durar só 90 dias? Não, o processo de adoção é muito mais demorado, tá? Parágrafo 3º-A, também aí inserido pela lei de adoção, né? A lei 13.509 de 2017. Ao final do prazo previsto no parágrafo 3º deste artigo, deverá ser apresentado um laudo fundamentado pela equipe mencionada no parágrafo 4º deste artigo, que recomendará ou não o deferimento da adoção à autoridade judiciária. Então, é aquela equipe multidisciplinar que vai ali recomendar ou não recomendar a adoção daquela criança ou daquele adolescente para esta família, para esse casal de adotantes ou para este adotante individual. Parágrafo 4º. O estágio de convivência será acompanhado pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude e preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política
de garantia do direito à convivência familiar, que apresentarão um relatório minucioso acerca da convivência do deferimento da medida. Então é importante também aqui lembrar, é importante aqui também observar essas características, esses critérios que devem ser adotados para o deferimento ou não, para a recomendação ou não da adoção. Parágrafo 5º. O estágio de convivência será cumprido no território nacional, que é o que eu comentei com vocês, por isso que dificulta um pouquinho para casais estrangeiros ou que vivam no estrangeiro, preferencialmente na comarca de residência da criança ou do adolescente ou a critério do juiz, em cidade limítrofe, respeitada em qualquer hipótese a competência do juiz da comarca da residência da criança. Então, o artigo 46 vem aí na sua integralidade trazer para nós todas essas características sobre a adoção. Pessoal, alguém tem aqui alguma dúvida? Alguém tem aqui alguma pergunta sobre o que nós vimos até agora? Pessoal, muito bem, então. Eu vou abrir o sistema agora para que eu possa fazer a chamada. E aí, na nossa próxima aula, nós continuamos, então, no artigo 47.